Irmãos, a paz do Senhor. Hoje parece que o frio afugentou as pessoas, né? Parabenizo os irmãos que querem aprender, que estão se esforçando. E quero me lembrar de que Jesus deu um dos mais maravilhosos ensinos da Bíblia a uma pessoa só, Nicodemos. João capítulo 3. E então, não existe motivo para nós nos desanimarmos por causa do público, do tamanho. A gente fica sentido, claro, né? Porque queria que mais pessoas se envolvessem com o aprendizado da palavra. Mas a gente não se desanima por causa disso. Vamos retomar o nosso estudo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, adiante, até o final do capítulo 3. Quem leu essa carta aos Coríntios, a segunda, já deve ter percebido que é muito difícil fazer uma divisão para estudo, uma divisão temática rígida. O trecho que nós vamos retomar é uma continuidade do que nós estudamos na semana passada, e quando a gente for até o final do capítulo 3, versículo 18, nós vamos perceber que o capítulo 4 continua também quase naturalmente o que está sendo abordado no capítulo 3 e vai assim até o capítulo 9. Existe uma quebra mais brusca do capítulo 10 para frente, mas aqui é mais difícil. É como se fosse um discurso contínuo, e que Paulo vai encadeando as ideias, ele vai trabalhando, vai elaborando um assunto, mas daqui a pouco ele já subdivide o assunto para entrar no posterior. Então você vai ver que não fica muito fácil a gente fazer a subdivisão. No domingo passado estávamos falando a respeito da consolação de Deus e de como Paulo diz que passou por dificuldades e tribulações e por causa disso ele teve que alterar até planos de viagem. E na verdade ele estava não só apresentando uma justificativa sobre a alteração dos planos de viagem, ele estava dando uma indireta, atacando indiretamente as pessoas que o atacavam com outros argumentos. Lembra que nós falamos, né? Que para pessoas que querem combater um obreiro na obra do Senhor, uma vírgula é usada pela pessoa para fazer uma fofoca, para fazer um comentário desairoso. E pegaram no pé de Paulo por causa dele ter alterado planos, que ele disse que ia passar por Corinto 2 vezes, e aí ele mudou os planos porque não encontrou Tito. Com isso ele não recebia notícias através de Tito de como estava a igreja de Corinto. Ele ficou muito apreensivo com isso, e ele não queria ir lá para Corinto simplesmente para dar bronca no pessoal pelos erros cometidos. Ele queria saber de Tito primeiro o que estava acontecendo. E ele ficou muito preocupado e teve que alterar os planos de viagem. E eu falei que os planos humanos são falíveis, tem que ter uma margem de trabalho, uma folga, para a gente poder ir se adaptando durante a execução do plano. E essa adaptação, muitas vezes, para quem quer nos atacar, acaba sendo motivo, dizendo, tá vendo, você não sabe o que faz. Você é pessoa de 2 palavras, você diz sim agora e não daqui a pouco. E Paulo combateu isso, dizendo, não, eu não sou desse de sim, não. Meu negócio é dizer sim, de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus se confirma em Jesus Cristo, que é o cumprimento, é o amém. E aí ele passa a mostrar que depois que encontrou Tito, teve certo repouso. E ele diz que dá graças a Deus todavia, versículo 14, graças a Deus todavia, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros cheiro de vida para a vida.
E para estas coisas, quem é suficiente ou quem é idôneo? E Paulo está dizendo isso. Algumas pessoas, inclusive comentarista da nossa revista, entende que Paulo nos conduz em triunfo, porque dizem que nós somos em Cristo vencedores, então andamos naquele cortejo triunfal de quem vem de uma batalha e desfila como vencedores. Ainda que exista um conteúdo de verdade nessa narrativa, não parece corresponder exatamente à figura que Paulo está invocando aqui. Paulo escreveu essa carta talvez uns 5 anos, vamos chutar aí mais ou menos, depois que houve um desfile triunfal em Roma. Um general voltou de uma batalha, de uma guerra contra um povo distante, trazendo prisioneiros, muitos prisioneiros e despojos de guerra, e o imperador romano fez uma festa para recebê-lo. E o general vitorioso desfilava com sua tropa e aqueles muitos derrotados, junto com ele, desfilando também presos. Alguns iam para a morte e outros iam para a escravidão. E durante esse desfile, o normal era que todos os templos pagãos abrissem suas portas e fosse queimado incenso logo assim na entrada do templo. Então ficava aquele cheiro de incenso que perfumava todo o ambiente. E quem ainda não estava vendo o cortejo, até de longe sentindo o cheiro de incenso, já sabia que estava ocorrendo algo assim como um desfile de triunfo. E era, na verdade, um triunfo para quem? Para os vencedores, Para os vencedores, aquele perfume, o povo que estava ali reunido sentia aquele perfume e sabe, o general voltou vitorioso, então Roma tem sobrevida, nós estamos no âmbito da vitória. Mas aquele cheiro de incenso para os derrotados que estavam sendo conduzidos acorrentados, era um cheiro de morte para ele, ou de escravidão. E Paulo alterna o significado dessa figura. Ora, dando a impressão de que a derrota para a morte e para a escravidão afligia aqueles que foram derrotados, claro, e ora dando a ideia de que nós é quem somos conduzidos por Cristo como cativos da sua vontade. Porque a ideia central dele e as palavras usadas parecem remeter a isso, de que o nós, no caso ali, eram os apóstolos e os pregadores itinerantes da palavra, que se entregaram totalmente a Jesus, foram conquistados pelo Senhor Jesus. Quer dizer, o Senhor reduziu essas pessoas, os pregadores, os apóstolos, à condição de servos, e estava fazendo essas pessoas desfilar em triunfo. Aí existe uma nota positiva, que as pessoas estavam desfilando em triunfo, como Paulo, porque por terem sido vencidos por Jesus Cristo, mas foram vencidos porque se entregaram voluntariamente ao Senhor. E estavam tendo o prazer de ser usados pelo Senhor. Nos versículos que nós vamos ler depois, nós vamos perceber isso, que Paulo, na verdade, parece estar falando mais dos obreiros do que dos derrotados, dos escravos. E se nós formos analisar isso a fundo, nós vamos ver que há algo de verdadeiro aqui. Por quê? Porque não é possível nós vivermos operosamente no reino de Deus, servirmos o Senhor com toda a dedicação, se nós não tivermos uma submissão completa ao Senhor, não é verdade? Ou nós nos rendemos totalmente ao Senhor, à sua vontade, dizendo, Ele é o nosso dominador, Ele é o nosso conquistador, Ele agora é quem manda na nossa vida, para onde Ele me mandar, para onde Ele me conduzir, eu vou. Não vou mais fazer a minha vontade. O próprio Paulo tinha dito, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Isso mostra que é uma completa submissão. E quando nós formos ver lá na frente, quando ele pergunta no versículo 16, e para estas coisas quem é idôneo, quem é suficiente, nós vamos perceber aqui como essa submissão é fundamental para o exercício do ministério cristão. Então, meus irmãos, essa ideia de que é um cortejo de vitoriosos, de triunfantes, e nós estamos sendo conduzidos através dele por Jesus Cristo, não faz parte da ideia de Paulo, tá? Existe essa verdade, pode ser incluída em outra figura, mas não nesta. Nesta, o fato é que nós estamos caminhando como quem se submeteu a Cristo e foi derrotado. Nós somos derrotados por Jesus Cristo. Em que sentido? No sentido de que a velha criatura que nós nos entregamos para o Senhor, a velha criatura foi submetida à vontade de Cristo. Foi crucificada com Cristo.
foi derrotada pelo poder do Senhor. Mas nós nascemos como nova criatura, ganhamos nova vida, nosso espírito reviveu, então agora nós somos servos voluntários do Senhor Jesus. Mas a ideia passada é essa, de um cortejo de pessoas humilhadas pelo Senhor Jesus, para que, sentindo o seu tamanho, como somos pequenos, aí possamos então servir o Senhor com retidão e com integridade. Você refletindo bem, não parece que essa é a nossa condição presente? Pelo menos para aqueles que se esforçam para servir o Senhor, que procuram superar todas as dificuldades, que são muitas, principalmente as dificuldades das tentações, dos movimentos da nossa carne, né? Das ofertas desse mundo. Para nós servirmos o Senhor, quando nós temos tantas ofertas de pecado e de tentação e de coisas que mobilizam a nossa carne, nós não temos que baixar a orelha de novo para Cristo? Não, se eu quiser permanecer em Cristo, se eu quiser servir o Senhor, ter uma vida ministerial proveitosa, eu vou ter que dizer não a todas estas coisas e me submeter ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que dizer para todas essas tentações, quem é que manda em mim? Quem é o meu Senhor? Quem é que está me conduzindo agora? É o Senhor Jesus. Então, veja que essa figura que Paulo usa aqui é bastante instrutiva em relação ao nosso próprio ministério. E se nós quisermos desenvolver um ministério proveitoso, nós temos sim que abaixar a orelha para o Senhor Jesus Cristo, temos que baixar a cabeça para Ele e dizer não para tudo aquilo que a gente gosta carnalmente de fazer, mas não convém. Dizer, não, eu posso até sentir algum prazer nisso, mas eu não quero, por amor do Senhor Jesus Cristo e, secundariamente, por amor das pessoas que hão de ser beneficiadas pelo meu ministério em Cristo Jesus. Quando Paulo diz em outro lugar que eu esmurro a minha carne e a reduzo à escravidão, à servidão, ele está invocando essa figura novamente. Ele está dizendo que ou eu me disciplino, ou eu digo não aos clamores da minha carne e levo até os meus pensamentos cativos ao pé de Cristo, ou eu não posso desempenhar um ministério com integridade. Ou eu não vou conseguir fazer algo que seja de fato duradouro, santo e proveitoso para os meus semelhantes, inclusive os meus irmãos na fé. Veja então como é necessário a gente estar na posição de quem foi derrotado por Cristo Jesus para viver uma vida vitoriosa. Esse é o cortejo de que Paulo está falando aqui. No ano 51, de fato, aconteceu isso, né? Um general romano desfilando depois de uma batalha contra os bretões e venceu esse cortejo todinho, portanto, para glorificar o general vitorioso, o imperador, as tropas vencedoras, quanto para humilhar os derrotados que estavam ali. E ele diz que o Senhor nos conduzindo em triunfo, por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam, nos que se perdem, para um cheiro de morte, e para outro cheiro de vida para a vida. Aquela figura que é tão usada no meio evangélico, continua em vigor para nós compreendermos isso. Você vai ali para o sol e pega um punhado de manteiga e coloca aqui, e do lado dele coloca um punhado de barro, de argila molhada, e deixa os dois ao sol. Coloca ao mesmo tempo, sob o mesmo sol, e deixa ela passar algum tempo. Não é verdade que o mesmo sol que endurece o barro amolece a manteiga? Não é o mesmo sol? Não são as mesmas circunstâncias, no mesmo tempo? Assim é a atuação ministerial cristã de cada um de nós. Nós exalamos o bom perfume de Cristo. Para aqueles que querem ouvir, aqueles que estão interessados na vida, aqueles que respondem afirmativamente ao convite de Jesus quando diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Para essas pessoas, o cheiro, o perfume de Cristo que está sendo exalado é para a vida. Mas para aqueles que zombam da palavra de Deus, que zombam de nós, que desprezam o ministério cristão, que desprezam o próprio Senhor Jesus Cristo, essa mesmíssima palavra, dita da mesma maneira, para o mesmo público ao mesmo tempo, serve para prejudicar a vida e acaba sendo o cheiro de Cristo para a morte. Isso Paulo quer dizer. Uma mesma palavra que ele pregava para o mesmo público, para toda aquela multidão que estava ouvindo, para uns era para a morte, para outros era para a vida. Para uns era para endurecimento maior ainda do coração por estarem rejeitando a voz de Deus. Para outros era para amolecimento da vida porque estavam se entregando progressivamente ao Senhor e com isso se rendendo aos pés de Cristo e obtendo vida.
Por isso, cheiro de morte para uns, e cheiro de vida para outros. E aí ele faz uma pergunta que é contundente. E para estas coisas, quem é idôneo? Talvez aqui a palavra idôneo, que talvez seja melhor traduzido por suficiente. Porque a intenção era essa. Quando Paulo diz, para estas coisas, quem é suficiente? Isto é, quem é capaz, idôneo, quem tem suficiência para anunciar essa palavra e ver as vidas das pessoas sendo transformadas, ou para bem ou para mal. Essa pergunta, quase que uma pergunta retórica de Paulo. Por quê? Porque ele estava sendo atacado por pessoas que se diziam apóstolos, que eram interessados nos bens materiais dos coríntios, e ele está fazendo uma pergunta que era para provocar o raciocínio dessas pessoas, e também dos coríntios, como se dissesse, alguém aí tem capacidade própria, tem poder próprio para mobilizar as multidões assim e ver as vidas sendo transformadas? Algum de vocês aí pode simplesmente por vontade própria, por inteligência, por capacidade intelectual própria, por esforço próprio, pode fazer com que o perfume de Cristo seja exalado e transforme as vidas das pessoas? Então é uma pergunta retórica. Era para as pessoas pararem, raciocinar e dizer, não, nenhum de nós tem capacidade própria, inerente para isso. E chegar à conclusão de que só é possível fazer isso se for pelo poder de Deus, a graça de Deus na vida da pessoa que anuncia a palavra. Então Paulo, nas entrelinhas, acaba dizendo para esse povo, se eu estou anunciando a palavra de Deus, e algumas vidas estão piorando por ouvir e sentir o perfume de Cristo, enquanto outras estão melhorando por sentir o perfume de Cristo para a vida, não pode ser de mim mesmo. Que capacidade eu tenho como homem de transformar a vida das pessoas com uma simples palavra? Se isso está acontecendo é porque Deus está trabalhando, porque Deus me deu essa suficiência. Paulo que usa, eu até falei que talvez a palavra suficiente seja melhor do que idôneo, a palavra rikanos em grego, porque ela invoca uma interpretação rabínica do Antigo Testamento, quando se diz que Deus era suficiente para prover as necessidades do povo. É como se dissesse, Deus é o todo suficiente. Como se Paulo dissesse isso. Deus é o todo suficiente e eu sou suficiente porque a suficiência de Deus opera através de mim. Para os judeus que estavam ali ouvindo a palavra, porque na verdade o maior alvo dessa repreensão de Paulo eram os judeus. Os judeus legalistas que estavam, como já falamos aqui, que estavam no meio do povo de Deus, e os judeus legalistas também que se vestiam de apóstolo para poder dominar o povo e para tirar benefícios materiais. Então Paulo começa a usar figuras de interpretação do Antigo Testamento para tocar no coração daquelas pessoas. Lembrando aquelas pessoas, vocês não costumam dizer que Deus é o todo suficiente? E vocês têm essa suficiência de Deus para poder transformar a vida das pessoas pela palavra dele? Não? Então isso é para quem tem. Para quem Deus chamou, para quem Deus capacitou, para quem Deus enviou, para quem Deus derramou o seu Espírito Santo e para quem Deus está usando. Olha só o raciocínio de Paulo por trás disso. Era para fazer esses mestres judaizantes se calarem diante dessa evidência, como se dissesse, se isto está acontecendo aqui, se ocorre essa suficiência através de um simples homem, é porque o Deus todo suficiente está por trás disso, fazendo uma obra que consegue transformar a vida das pessoas. Paulo tinha uma capacidade de se expressar nos argumentos das pessoas que ouviam, que era uma coisa impressionante, né? Nós precisamos estudar um pouco da história, do contexto histórico e religioso para entender isso. Esse é um dos motivos, né, de se estudar mais a palavra e dar um pouco mais de valor para a ciência chamada hermenêutica. E na verdade essa palavra rikanos ou os derivados dela são bastante usados por Paulo aqui nesse contexto. Assim como quando nós vimos a palavra consolação, né? Consolo, consolar, consolados. Nós vimos lá no capítulo anterior, na aula passada, que Paulo usa 10 vezes em 5 versículos. E é comum nas cartas de Paulo você encontrar isso. Ele pegar uma palavra básica e trabalhar em torno dela e usar diversas vezes essa palavra. E aqui ele usa também essa palavra rikanos, ou suficiente, suficiência,
para mexer com a memória, com o entendimento, com o raciocínio dos judaizantes daquela época. Uma pergunta que eu faço, repetindo a pergunta de Paulo: para estas coisas, para o anúncio do Evangelho, para a pregação da palavra, para o ensino da palavra, para o aconselhamento, para o exercício ministerial cristão, quem é idôneo? Quem é suficiente? Qual de nós é? Qual o ser humano suficiente para isso? O âmago da pergunta de Paulo é autossuficiente, seria isso. Suficiente de si mesmo. Qual de nós é? Aí você pode dizer assim: não, mas existem pessoas que têm dotes naturais, de coragem, né? Por exemplo, os evangelistas, os missionários, precisam ter coragem, né? Para sair do conforto, não precisa? Deixar a família, deixar tudo para trás, emprego, estudo, né? Amigos, e ir para missões em terras distantes, em contextos culturais muito diferentes do nosso, às vezes até violentos, certo? Como aconteceu muito na história cristã, já falei da Igreja Morávia, de outros missionários famosos. Quem foi para a Índia, por exemplo, enfrentar aquela cultura politeísta terrível, que não admitia ouvir falar, né, de um Deus único, e ia fora, né? E você vai dizer: sim, mas existem pessoas, isso aí essa coragem é um dote natural. Ó, vamos entender o seguinte: para fazer a obra de Deus, quando a pessoa é convertida, se converteu, recebeu o Espírito Santo. Claro, quando se converteu, recebeu o Espírito Santo. E com isso recebeu capacitações sobrenaturais, dons espirituais para desempenho sobrenatural na obra, fazer aquilo que é incapaz naturalmente para a pessoa, como Paulo está dizendo. Mas existem dons naturais, dotes naturais, habilidades naturais que a pessoa tem, ou de nascimento, ou que vai desenvolvendo culturalmente, vai desenvolvendo durante a sua vida, como coragem, por exemplo. E aí você vai dizer: então, nesse caso, existem pessoas que já têm coragem natural, isso não é uma obra do Espírito Santo? Espere um pouquinho. É necessário compreender que Deus não passou a conhecer uma pessoa quando a pessoa se converteu. Deus não passou a ter domínio na vida da pessoa só quando a pessoa se converteu. Deus continua sendo Deus. Deus é Deus de todas as pessoas querendo ou não. Isto é, quando eu nasci e fui crescendo, o Senhor, que hoje é meu Deus porque eu aceitei, já era o único Deus. Ele sempre teve domínio sobre a minha vida, mas eu não tinha voluntariedade para esse domínio dele na minha vida. Mas eu tinha habilidades naturais, ou não tinha? Quando foi que eu comecei a estudar? Quando foi que eu desenvolvi o interesse pelos estudos? Não foi quando eu me converti. Depois que eu me converti, eu desenvolvi interesse por estudar a palavra de Deus, as coisas sagradas. Mas o interesse por estudar eu já tinha antes. Assim como muitas pessoas têm habilidades naturais, culturais, que eu acompanho desde antes da conversão. Muitas pessoas são muito corajosas. Algumas se convertem e Deus usa essa coragem, como Pedro, como Paulo. Paulo já tinha capacidade de se expressar, mostrar o quanto conhecia da lei de Deus antes de se converter. Mas nós vemos muitas pessoas que são muito corajosas, por exemplo, são prolixas, são estudiosas e não se convertem, e morrem na sua impiedade tendo esses dotes naturais, essas habilidades naturais que nunca foram consagradas a Deus. Então o que é que nós devemos fazer? Reconhecer, como Paulo, que nós não somos suficientes. Tudo quanto nós temos, seja em termos de poder espiritual, através de dons espirituais recebidos depois da conversão, seja através de dotes naturais e capacidades, dons naturais que nós recebemos ou desenvolvemos antes da conversão. Tudo isso foi dado por Deus com vistas a um fim proveitoso. Então o que você tem de qualidades e de habilidades agora, pode acreditar que foi dado por Deus. Desde o tempo que você nasceu, pode acreditar. E pode consagrar isso a Deus, sim. E deve consagrar a Deus. O grande problema é o que eu falei: as pessoas não consagrarem aquilo que já tem a vida todinha ao Senhor. Você tem capacidade de falar bem em público? Já tem isso desde muito tempo antes de se converter? Use agora para o Senhor. Você tem coragem para enfrentar culturas diferentes? Então vá, agora que você se converteu, vá. Ah, mas quando eu não era crente, eu entrava, baixava o cacete, quebrava, fazia, acontecia. Pois era como Pedro, né? O apóstolo Pedro, que consagrou isso depois que se converteu ao Senhor, para ter coragem de ir a diversos lugares pregar a palavra. Faça isso. Consagre a Deus seus dotes, habilidades, capacidades naturais a serviço da obra de Deus. Claro que o dom espiritual é importante, mas não se esqueça de que você tem outros dons.
e deve usar tudo isso. Tem inteligência acima da média? Use isso para convencer as pessoas. Tem facilidade para estudar, para aprender? Tem recursos financeiros que Deus lhe deu? Use isso na obra do Senhor. Tudo, consagre tudo ao Senhor, para você poder raciocinar com Paulo depois dizer: eu tenho suficiência na obra do Senhor, sim. Eu sou suficiente. Mas eu sou suficiente porque Deus me deu, desde que eu nasci, dotes naturais, e depois que eu me converti, o poder do Espírito Santo. Ele me chamou para esta obra, Ele me capacitou para esta obra, e Ele me enviou para esta obra. Então agora eu tenho que reconhecer, a suficiência que eu tenho é porque o Espírito do Senhor opera através de mim. Isso não é maravilhoso, reconhecer? Paulo às vezes tinha esses rompantes assim que dá a impressão que era um orgulho descabido. Ele fala assim: a minha glória são vocês, ninguém vai tirar essa minha glória do ministério. Mas na verdade isso é um reconhecimento do que Deus está fazendo através dele. Quando Paulo diz assim: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer isso eu faço. Que miserável homem sou eu, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos. Ele está reconhecendo que de si mesmo, sozinho, ele é um incompetente e um incapaz de fazer coisa boa na obra do Senhor. Mas a partir do momento que o Espírito Santo opera através dele e o capacita, e ele pega toda aquela coleção de habilidades que ele adquiriu durante a vida, ele entrega tudo aos pés do Senhor, ele não está sendo orgulhoso de falar a verdade, não. Eu estou desempenhando bem meu ministério, eu estou fazendo isso com boa consciência diante de Deus e de Cristo Jesus, porque o Senhor me deu essas capacidades e eu estou desempenhando. Quantas pessoas às vezes ficam recolhidas aos bancos da igreja, se escondem através de uma suposta insuficiência, incapacidade? Eu só sou membro de banco. O que é isso, gente? Será que Deus fracassou com você? Nunca Deus deu nada que preste para você? Nenhuma habilidade, nenhuma capacidade, algo que possa mobilizar você no ministério cristão? Nunca Deus deu nada para você? Claro que isso não é verdade. Você é objeto do amor de Deus desde antes de nascer. Deus já conhecia você antes de nascer, já sabe, e deu habilidades. Agora, se você vai usar ou não vai usar, se você vai se aperfeiçoar nisso ou não, se você vai buscar mais de Deus e vai entregar isso ao Senhor para fazer uma obra, consciente de que está fazendo uma boa obra, porque Deus está agindo em você, aí são outros 500, aí vai depender de você mesmo. Se você for ler novamente a segunda carta aos Coríntios, desde o começo até esse ponto que nós estamos estudando agora, você vai perceber que a carga de responsabilidade que Deus, através do apóstolo Paulo, coloca em cima do cristão é muito grande. Eu acho que esse aqui é um dos livros que mais matam o calvinismo. O Tulipe, né? Tulipe dos calvinistas, são 5 princípios calvinistas. Não estou falando dos 5 sola, que é o princípio da reforma. Estou falando do Tulipe dos calvinistas, que é eleição incondicional, é graça irresistível, perseverança dos santos, e mais 2 que eu não... Essa carta aqui talvez seja o livro da Bíblia que mais derruba essas pretensões calvinistas, porque a responsabilidade é colocada em cima do ser humano, desde antes de se converter, para a conversão e depois durante a conversão. A responsabilidade é colocada sobre nós. Versículo 17. E Paulo continua desfilando os seus argumentos, dizendo: porque nós não somos falsificadores ou mercadores da palavra de Deus como tantos outros, mas é com sinceridade da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo nós falamos. Quando ele diz essas coisas, dizendo quem é idôneo, quem é suficiente para fazer isso, e depois ele diz: mas nós, falando dos apóstolos e dos pregadores, nós não somos mercadores da palavra de Deus. Aí ele está dando um tapa na cara dos falsos apóstolos, dizendo: nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo de boa mente, com sinceridade. Sinceridade é que sem mistura, a palavra quer dizer. Ele crineias, significa sem mistura. Por quê? Porque os mercadores, que a palavra original aqui, em vez de falsificadores, é mercadores, também dá a ideia de falsificadores no seguinte aspecto, que os mercadores costumavam, por exemplo, vendendo leite, colocar uma parte de água no leite para aumentar mais e aumentar o lucro. Vinho, colocar água também.
A palavra de Deus sempre foi contra isso, né? Usar medidas falsas, falsificação da medida, 2 pesos, 2 medidas. E Paulo está dizendo, nós não somos como esses falsos apóstolos. Eles misturam água no leite, água no vinho, eles aumentam o peso, o contrapeso para vender as mercadorias. Por quê? Porque eles têm interesse material. Eles estão vendendo gato por lebre. E vocês estão caindo, Coríntios, vocês estão caindo na conversa dessa gente. Nós não somos, ele dizendo assim, nós não somos desse tipo, porque nós trabalhamos com sinceridade. Como eu disse, a palavra sinceridade, Eilicrinéias, é sem mistura. O que nós estamos fazendo aqui é a pureza da palavra de Deus, não tem outra intenção. No original, esse jogo de palavras que Paulo está empregando era mais um tapa na cara, tanto dos irmãos nossos de Corinto, quanto dos falsos apóstolos, que na verdade são uma expressão precedente, como um tipo, né, dos falsos apóstolos que a gente vê hoje em dia nas igrejas por aí, né? Como eu já falei aqui, o cara que se chama de apóstolo, sentado só atrás de uma escrivaninha, pedindo dinheiro, 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 pode passar maquininha, cartão de crédito, contando o número de bois que ele tem no pasto, fazendo transmissão por satélite, pela TV, mas não conhece o rebanho, não visita o rebanho, não sofre com o rebanho e não pode responder afirmativamente essa pergunta. E qual de nós é idôneo para essas coisas? Só tem um título de apóstolo, ele está interessado nos bens materiais da igreja. E assim são essas igrejas da prosperidade que estão por aí. Essas igrejas triunfalistas que estão por aí, que você tem que dar para eles, né? Para os apóstolos, para os patriarcas dessas igrejas. Você dá, e fica esperando depois que Deus dê do céu, porque aquilo que você deu já ficou para eles. E que Deus multiplique, que venha do céu, que dê apartamento, carro novo, emprego milionário para você. Além dele estar interessado nos seus bens materiais, essas pessoas, interessadas nos seus bens materiais, ainda estão propondo você a ter esperança de que Deus vai multiplicar, vai dar muito mais do que você deu. E aí fica aquele jogo de mercadores, uns com os outros e diante de Deus, como se Deus fosse obrigado a atender esse trabalho mercantil de falsos apóstolos com pessoas que estão tentando comprar a bênção de Deus. Interessante, né? Como isso aqui até parece profético de Paulo, escrito 2000 anos atrás, a respeito da situação que nós estamos vivendo agora. Esse evangelho que estão vendendo por aí, e que você tem que enfiar a mão no bolso e pagar para ser abençoado, e não fala de transformação da sua vida. Não fala de carregar a cruz de Cristo. Não fala de você ser herdeiro do reino de Deus depois que morrer ou for arrebatado. Não, é agora. Você tem que esticar a mão pela fé e pegar a sua bênção material que está lá no mundo espiritual. Isso é evangelho com mistura, mercado da palavra. Pega a palavra, prega aquilo que interessa para convencer você que você tem que dar cada vez mais. Infelizmente, temos que reconhecer que está pior do que estava acontecendo nos dias de Paulo. Era a mesma má intenção, só que lá ainda está um pouco velada, aqui está muito descarada. Muito descarado isso. E como as pessoas estão caindo que nem patinhos. Por quê? Porque essas igrejas vivem lotadas de gente. Porque essas pessoas não querem mais a cruz, só querem a herança. É como o filho pródigo, né? Queria parte dele da herança, mas não queria trabalhar na fazenda junto com o pai e com os irmãos. Pelo menos ele se converteu, se arrependeu depois que perdeu tudo. Mas quantas dessas pessoas morrem pela estrada fora, nas mãos dos salteadores, e não conhecem mais a salvação? Por causa de quem? De falsos apóstolos, falsos patriarcas, mercadores da palavra, que misturam a pureza da palavra com água, leite misturado com água, vinho misturado com água, para enganar as pessoas, para poder ter lucro. Algumas pessoas perguntam, eu vou repetir isso, mas você não se incomoda de desrespeitar a religião alheia? Não, não me incomodo não. Eu não respeito a religião de ninguém, eu respeito as pessoas, eu amo as pessoas. Estou até disposto a ensinar essas pessoas. Eu amo as pessoas, mas não amo a religião de ninguém. O apóstolo Paulo falava abertamente contra o paganismo e contra as religiões falsas. Falava abertamente contra o docetismo, contra o agnosticismo. Todos os escritos de João falam contra o agnosticismo, ou contra o gnosticismo. Todos. Eu não tenho por que ser diferente e pensar de modo diferente, não.
Eu falo contra as religiões mesmo e penso que um dia isso pode ser até uma desgraça para a minha vida. Mas eu tenho que falar a verdade. Existem muitas religiões, uma delas é o cristianismo. Aqui está o cristianismo e estão outras religiões aí. O cristianismo e as outras são auto-excludentes. Ou é cristão ou é o resto. Não é possível ser dos dois. Ok? Nós vamos estudar mais adiante, nessa mesma carta, capítulo 6, capítulo 7, que Paulo pergunta: que consenso existe entre Cristo e Belial? Entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? Nós vamos ver isso, que o cristianismo exclui todas as outras religiões. E isto é bíblico, não sou eu que estou inventando. Ah, é porque você não gosta das outras religiões. Não, não é. É porque é bíblico. O cristianismo exclui as outras. E vice-versa. Continuando, então, agora adentrando o capítulo 3, temos mais 15 minutos, né? Aí Paulo diz: começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Vou ler um trecho maior agora. Ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo ministrada por vós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Deixa eu dar uma parada aqui, vou ficar só nesses 3 versículos por enquanto. Diante desses apóstolos falsos, Paulo começa a falar das suas credenciais. Mas ele começa a falar agora de forma um tanto negativa, vamos dizer assim. Por quê? É como se ele dissesse: não preciso mais me apresentar para vocês. Eu não preciso mais me recomendar para vocês, Coríntios. Não sou que nem esses apóstolos que estão chegando aí, que estão interessados nas suas finanças. Eles são desconhecidos de vocês, pegam carta de recomendação com outro desconhecido que mora lá não sei onde e vem, se apresenta para vocês dizendo que são santinhos, que são apóstolos de Deus, que estão aqui para ajudar vocês. Eu não preciso disso. Será que eu tenho que me apresentar de novo para vocês? Dizer quem eu sou? Não, não preciso. Por quê? Porque olha a obra que eu fiz. A obra que eu fiz no meio de vocês são vocês mesmos. Isso que ele quer dizer. O trabalho que eu fiz no meio de vocês, está aí a resposta, são vocês. Vocês se converteram. Vocês têm todos os dons espirituais, vocês conhecem os benefícios da vida eterna. Eu tenho que me apresentar de novo para vocês, depois disso tudo? Então, é como se fosse uma preleção negativa a respeito da própria apresentação, né? Porque vocês são a carta que não foi escrita com tinta, que a tinta é perecível, pode ser apagada, borrada, não. Mas foi escrita com o Espírito Santo. Olha a diferença, olha a permanência, olha a qualidade. E outra, não foi escrita em tábuas de pedra, ou em papiro, ou em madeira. Foi escrito onde? Nos corações, tanto de vocês quanto do meu. Então, vocês e eu sabemos que nós pertencemos uns aos outros, porque eu vim como desconhecido, mas eu ganhei vocês para Cristo Jesus. Fundei esta igreja, vocês me reconhecem como obreiro de Deus, eu manifestei poder de Deus, está escrito na primeira carta, não vem em sabedoria humana, mas em poder de Deus, manifestei o poder de Deus no meio de vocês, Deus fez milagres no meio de vocês através do meu ministério, o Senhor encheu vocês com o Espírito Santo, vocês falam um monte de línguas, vocês têm dons de cura, vocês profetizam, tudo isso por causa do meu ministério. Quer dizer que eu tenho que me apresentar de novo para vocês? Olha só que coisa ridícula, não é? Né? Paulo está mostrando para eles o absurdo do raciocínio deles, de acreditar nos falsos apóstolos, como se Paulo tivesse desqualificado, esquecido e tem que se apresentar de novo. Quando Paulo fala que esta carta é escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, é uma palavra muito afetiva. Hoje a gente fala de coração, a gente chama as pessoas, oi coração, não sei o que, às vezes até os amigos, né? Não, mas naquela época não. Naquela época essa palavra ainda tinha um peso, tinha substância para mostrar o lado afetivo, profundamente afetivo das pessoas. Então Paulo diz, vocês são a carta escrita em nossos corações, e vice-versa. Isso era pesado mesmo. Era um apelo emocional, afetivo muito forte. E no último versículo que nós vemos, versículo 3,
Paulo volta a dar um tapa na cara dos judaizantes de novo, quando ele diz, é escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua do nosso coração. Ele está fazendo uma comparação já da obra do Espírito Santo nos dias atuais, que está escrevendo a vontade de Deus, a palavra de Deus, no coração das pessoas. Não como Moisés fez, que escreveu em pedras. Na verdade, não como Moisés, no tempo de Moisés, que Deus fez escrevendo em pedras. Naquela época de Moisés, Deus escreveu a sua lei onde? Na pedra, para Moisés. E depois os demais mandamentos, as outras ordenanças, Moisés foi recebendo de Deus e foi escrevendo com tinta no papel, certo? E Paulo está dizendo, esse ministério passou, gente. Olha a tapa na cara dos judeus, dos judaizantes. Isso aí passou. Agora é o Espírito Santo que escreve a palavra no coração de quem crê. É o próprio Espírito Santo, não é com tinta e não é na pedra. Os judeus começaram a ficar bravos com Paulo quando leram isso. Versículo 4. E é por Cristo que nós temos essa confiança em Deus, quer dizer, convicção no que faz. Aqui Paulo volta ao argumento dizendo assim que eu não tenho medo de dizer que eu estou fazendo uma obra bem feita. Por isso que ele fala dessa convicção. Eu não tenho medo de dizer isso. Eu não tenho vergonha de reconhecer que eu estou fazendo um bom trabalho. Por quê? Porque não sou eu, Paulo. Eu não era nada. É o Espírito Santo que está fazendo através de mim, porque é um novo ministério. Agora é o Espírito Santo gravando nos corações. Com isso ele está voltando ao apelo dizendo, olha no seu coração, meu irmão, minha irmã, olha no seu coração. Você não está percebendo que o Espírito do Senhor está fazendo uma obra dentro de você? Você não se lembra de que a pessoa que foi usada pelo Espírito Santo para começar a sua obra fui eu, Paulo? Ele diz, então eu tenho convicção, eu tenho segurança, eu tenho confiança em Deus de que essa obra é boa e está sendo bem feita, e de que eu estou sendo usado por Deus para fazer essa obra. Meus irmãos, eu quero dizer com isso, junto com o apóstolo Paulo, o seguinte, não tenha medo e nem vergonha, nem falsa humildade para reconhecer que Deus está usando você e que você está fazendo uma boa obra na direção de Deus. Não tenha medo, porque senão você vai desqualificar o trabalho que Deus está fazendo. Se Deus mandou você fazer uma determinada obra, se você está fazendo o melhor possível que está a seu alcance, está pedindo misericórdia a Deus, pedindo o poder de Deus para que Deus use você e o trabalho está dando resultado, para que falsa humildade? Reconheça simplesmente que você não é nada, é Deus quem está fazendo através de você e está dando resultado. Não adianta você dizer, eu sou um inútil, nada dá certo, isso não daria mesmo se fosse só você, mas como Deus está fazendo, glorie-se no Senhor, diga, bendito seja o nome do Senhor, que decidiu me usar e está me usando para fazer uma boa obra, mas a glória é sempre dele. Porque se ele retirar de mim a boa mão, se ele retirar de mim essa graça, eu volto a ser absolutamente inútil para a obra do Senhor. Você reconhecer que Deus está usando você e que está fazendo uma boa obra, você está dando glória para o Senhor. Está dizendo, está dando resultado, glória a Deus, graças a Deus. Se o pastor pegar e falar diante da igreja, meus irmãos, eu fico muito feliz, porque através de mim, no meu ministério, Deus está abençoando essa igreja. Alguém vai falar, nossa, como ele está sendo orgulhoso, arrogante. Não, ele pode estar sendo absolutamente sincero e dando glória a Deus, dizendo, Deus está fazendo uma obra aqui. E não é bom para nós nos incentivarmos, não é bom isso para nos motivarmos? Fala, Deus está me usando, está dando resultado, vou me dedicar mais, vou pedir mais, vou procurar fazer mais, vou me empenhar mais, para que Deus faça mais ainda, como Paulo. Não se envergonhe de reconhecer que o trabalho está sendo bem feito. Não se envergonhe disso. E continue a fazer, sempre humilde, na direção do Espírito do Senhor. Versículo 5. 7 minutos, né, irmão? 7 minutos, né? Não que sejamos capazes de nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. E também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. Aí ele começa a pegar no pé dos judeus de novo. Ministro de um novo pacto. E os judeus lá ali do meio sabiam do que Paulo estava falando. De que o novo pacto é um que substituiria o antigo pacto, feito através de Moisés. Não da letra, que Moisés tinha tudo escritinho, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha, uma advertência tem que ser feita aqui. Ainda existem pessoas evangélicas que acham
que por causa desta palavra não se deve mais dar crédito a palavras escritas, porque a letra mata, como revista de escola dominical, comentários. Isso é por ignorância, porque o Novo Testamento também é escrito, e essas pessoas leem o Novo Testamento. O Novo Testamento também está aqui em forma de letra. O que Paulo quer dizer aqui é uma coisa que é usada até no meio jurídico. É preciso compreender o espírito do legislador para saber qual foi a intenção dele, porque nem tudo é possível ser passado através da letra. É preciso entender as circunstâncias que motivaram aqueles mandamentos, aquelas leis, aquele regulamento. E assim é com a palavra de Deus. Quantas pessoas já leram a Bíblia e não se converteram? Quantas pessoas leem a Bíblia? Satanás e os demônios conhecem a Bíblia melhor do que você e do que eu. Literalmente falando, conhecem a letra. Mas e o amor de Deus expresso ali através disso? Aquilo que vem quando você espreme no bom sentido a palavra, quando você se apropria da palavra e quer tirar o possível dela para a sua vida, que você se compenetra no Espírito de Deus para entender o que Deus quer dizer para você, isso Satanás e demônios não podem ter. Isso aqueles que não acreditam em Deus não podem ter. Pode até conhecer a Bíblia toda, mas não conhece a vontade expressa de Deus. E Paulo está usando essa figura aqui para dizer, a letra mata. Tudo aquilo que Moisés escreveu não tinha por objetivo salvar vocês. Aqui fica uma coisa interessante da teologia que nós já estudamos em Romanos, e falar assim por alto rapidamente, é que o mandamento, a lei de Deus dada através de Moisés, não tinha por objetivo salvar a pessoa. Nunca foi propósito da lei salvar. Qual era o propósito da lei? Era mostrar como o ser humano é pecador e não tem jeito. E Deus dando os mandamentos, fala, ó, faça essas coisas que você vive por elas. Aí a pessoa, tá bom, eu vou cumprir a lei de Deus. Chega a um ponto que percebe, eu não tenho capacidade de cumprir a lei de Deus. Como é que Deus me dá uma lei, mostrando que eu sou pecador, que eu estou condenado, mas se eu cumprir a lei, tudo bem, aí eu vou ser salvo. E eu não consigo cumprir. Esse era o propósito da lei, mostrar para a pessoa a insuficiência da pessoa de ser completamente obediente e agradável a Deus por si só. Com isso, a pessoa devia parar na sua consciência e examinar e falar, então Deus tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, porque é possível. Eu com a lei de Deus que é boa e eu sendo condenado, e eu querendo fazer o certo e não consigo. A pessoa geraria no seu coração então uma esperança de Deus tomar uma providência para modificar aquele quadro, não mais da pessoa perante a lei, mas algo que viesse de fora para transformar a vida da pessoa. Quem se aprofundava nisso, clamando a Deus e pedindo misericórdia a Deus, ia conhecendo a graça de Deus que se concentrou em Jesus Cristo, o Messias. E o Messias é prometido na Bíblia, pelos profetas. Mas as pessoas não viam isso. Os fariseus queriam cumprir a lei de Deus porque eles eram capazes de obedecer a Deus e ser salvos por conta própria. Enquanto que a Bíblia está falando do Messias quantas e quantas vezes para mostrar para as pessoas, olha, a solução para você que é incapaz de ser obediente está no Messias. Então as pessoas que se endureciam em si próprias, se achando autossuficientes, ficava como que um véu perante elas. Elas não compreendiam o significado verdadeiro da lei e nunca conheciam a salvação. Vamos dar andamento a esse assunto na semana que vem? Vamos? Que nós vamos precisar desenvolver, faltam só 2 minutos e nós vamos precisar desenvolver isso. Mas até aqui veja que Paulo já arrumou confusão com os judaizantes. Ele já arrumou rolo. Ele dizendo, porque a letra mata. Aí o judeu fica assim, né? Porque alguns até acreditavam que a letra não tinha capacidade da vida. Mas dizer que a lei de Deus, que é pura, perfeita, santa e boa, mata, aí os judeus cristãos, né? Que queriam mais viver pela lei. E agora? Porque para eles, os judaizantes que estavam no meio dos crentes, o evangelho era bom, o evangelho de Jesus Cristo é bom, mas a lei de Deus, dada através de Moisés, era melhor. Era melhor e era superior. E Paulo já começou aqui a mostrar negativo. A letra mata, quem dá vida é o Espírito. E ele vai começar a dizer depois, por que o ministério de Moisés, o próprio ministério de Moisés mostra que não ia dar certo. Quando ele fala sobre o rosto de Moisés brilhar, ter que usar véu, leia isso aqui para a gente conversar semana que vem. E aí Paulo vai mostrar que nem mesmo Deus nem Moisés tinham a pretensão de manter como permanente aquele pacto. E também nós vamos estudar na semana que vem Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 35 talvez,
em que Deus diz que virão dias em que um novo pacto seria estabelecido com o seu povo. Não mais as leis escritas em tábuas de pedra, mas escritas no coração. Isso foi falado através do profeta Jeremias. Mas esses judaizantes não viram isso. E Paulo está passando isso na cara deles agora, para poder livrar o povo de Corinto das garras desses legalistas. E quem sabe transformar a vida desses próprios legalistas. Então é um assunto muito palpitante para nós conversarmos a semana que vem. Tá bom, meus irmãos? Conto com vocês para nós estudarmos isso no próximo domingo, se Deus assim permitir. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus.